Olá, meu nome é Nathan Ortiz, auditor do TCU, e eu estou aqui para ao longo de 4 dias te mostrar como se preparar para os concursos da área de controle do Estado do Rio de Janeiro e garantir uma das mais de centenas de vagas que serão oferecidas nos concursos do TCM Rio, TCE Rio, CGE Rio e CGM Niterói. O concurso do TCM Rio está previsto na LDO 2023, tendo como provável banco o Sebrasp, sendo que devem constar os 34 cargos vagos no edital, bem como a previsão para o cadastro de reserva. Espera-se que o certame tenha validade de 2 anos, prorrogável por igual período, assim como no anterior. Tradicionalmente, o órgão nomeia uma boa parte do cadastro reserva à medida que os cargos vão ficando vagos, devido a aposentadorias e exonerações de servidores. Portanto, provavelmente o número de nomeações poderá ser de 2 a 3 vezes o número de vagas. Quanto à remuneração inicial, mais de R$15 mil mensais, além dos benefícios de vale-refeição, auxílio saúde e auxílio educação em valores bem expressivos. Já o concurso do TCE Rio ainda não possui informações oficiais, mas informalmente sabe-se que estão sendo realizados estudos para a reestruturação de cargos e salários, tornando a carreira do órgão ainda mais atrativa. Após essas alterações, espera-se que a realização do concurso para o auditor ocorra com brevidade, pois há quase 600 cargos vagos e o quadro do órgão está severamente defasado. A expectativa é que a banca contratada seja o Sebrasp, a mesma que realizou os concursos de 2022 e de 2020. O último concurso de auditor, que foi realizado em 2020, previu mais de 120 vagas, contando com cadastro de reserva, sendo que todos os aprovados foram nomeados em menos de 2 meses, inclusive eu. Quanto à validade, provavelmente será de 6 meses, prorrogáveis por igual período, e que os candidatos sejam nomeados rapidamente, visto a grande necessidade de servidores do órgão. Quanto à remuneração inicial, mais de R$14 mil, além dos benefícios de vale-refeição, auxílio saúde, auxílio educação e do financiamento integral de bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Quanto ao concurso da CGE Rio, está previsto o preenchimento de 10 vagas e a formação de cadastro de reserva de 100 vagas para o cargo de auditor do Estado. Os trabalhos do concurso estão em ritmo avançado, pois já foi divulgado o projeto básico pela comissão do concurso. Espera-se que o certame tenha validade de 2 anos, prorrogável por igual período, assim como no edital anterior. Devido ao déficit de servidores, espera-se que todos sejam nomeados, mesmo aqueles aprovados no cadastro de reserva. No que diz respeito à remuneração, são mais de R$8 mil, superando R$10 mil para quem possui pós-graduação. A seleção da CGM Niterói prevê a oferta de 15 vagas para a carreira de auditor municipal de controle interno, bem como a formação de cadastro reserva, devendo ocorrer no primeiro semestre de 2023. Espera-se que o certame tenha validade de 2 anos, prorrogável por igual período, assim como no anterior. Quanto à remuneração inicial, mais de R$10 mil, quando consultado o salário dos auditores empossados em 2029, que foram aprovados no último concurso. O que eu quero dizer para você, antes de mais nada, é estude. Estude muito, pois realmente vale a pena se preparar para esses concursos e ser aprovado. Um cargo de auditor de controle no Rio de Janeiro é, sem dúvidas, um dos melhores cargos públicos do país, pois além de ter uma ótima remuneração, você vai trabalhar na Cidade Maravilhosa, no Rio ou em Niterói, que são excelentes locais para se morar. Esses cargos possuem ótimas atribuições, o ambiente de trabalho é maravilhoso e há uma possibilidade de crescimento. Eu, como auditor de controle e ex-auditor do Tribunal de Contas do Rio, sou suspeito para falar, mas sempre que me perguntam para qual concurso estudar, a minha recomendação número 1 é: foque na área de controle. Isso porque, além dos atrativos que eu citei antes, ao se preparar para a área de controle, você tem muitas oportunidades. Ou seja, estudando o mesmo conteúdo, você pode aproveitar oportunidades como essas do Rio de Janeiro e também das controladorias estaduais e municipais, além dos tribunais de contas de todos os estados e, eventualmente,
se prepara para alguma secretaria de fazenda que possua a divisão do cargo de controle. Entre os concursos que vocês podem se preparar estudando para esse concurso de controle do Rio estão TCDF, TCE Rio Grande do Sul, TCE São Paulo, TCE Maranhão, TCE Mato Grosso do Sul, TCM Pará, CGE Paraíba, CGM Belo Horizonte, CGM Fortaleza e quem sabe um novo edital do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Todos esses devem realizar concursos nos próximos meses. Como eu costumo dizer, a área de controle possui uma atividade extremamente empolgante, interessante e relevante. Mas para ser aprovado em um concurso desse nível não é apenas estudar muito, mas principalmente estudar de maneira correta. E é por isso que eu estou aqui, para começarmos efetivamente hoje a sua preparação para a área de controle, especificamente para os concursos da área de controle do Rio de Janeiro, e começarmos da maneira correta. Você deve estar se perguntando, ainda dá tempo de eu estudar e aprender para ser aprovado em um concurso desses e ficar com uma dessas vagas de controle no Rio de Janeiro? Sim, é possível. Ainda dá tempo. Deu tempo para mim, nas minhas aprovações, em 5 dos melhores concursos de controle do país em um tempo recorde. E isso não aconteceu porque eu tenho um QI superior. Pelo contrário, eu sou uma pessoa normal, QI na média, assim como você. A resposta é o método. A velocidade na aprovação deve-se ao método de estudos. Mas quem sou eu e por que eu estou aqui falando para você que é possível ser aprovado em um concurso para a área de controle, para um dos melhores cargos do país em um período de tempo mais curto do que você ouve falar por aí? Bom, eu, assim como você do outro lado, já vi no concurso público a saída, a solução para uma vida que eu via como sendo uma vida de estresse, cansaço e limitações. Há pouco mais de 2 anos eu trabalhava mais de 60 horas semanais, cheio de demandas, pressionado e recebia menos de R$4.000 por isso. Até o relacionamento com a minha então noiva estava desgastado, pois basicamente eu trabalhava o dia inteiro e voltava para casa só pensando em dormir e descansar, e não apenas nos dias úteis, mas também nos finais de semana. Os objetivos de vida que eu tinha: casar, adquirir um imóvel próprio, ter filhos e poder oferecer uma boa educação para eles, enfim, ter uma vida confortável era algo inatingível com uma remuneração de R$4.000 mensais. Eu me sentia um beco sem saída, pois toda a minha energia era gasta com um trabalho que não poderia me proporcionar a vida que eu sonhava e me questionava até quando meu corpo aguentaria essa pressão. Foi quando em 2019 eu vi nos concursos públicos a possibilidade de mudança rápida nessa realidade. Eu assisti a um ex-colega de trabalho sendo aprovado no concurso da Cefaz Rio Grande do Sul, planejando adquirir um apartamento novo e ter o primeiro filho, enquanto eu mal conseguia dinheiro para me sustentar e gastar nas férias. Então, comecei a planejar uma saída para minha situação. A primeira etapa foi conversar abertamente com a minha esposa, pois sabia que a jornada seria árdua e que os bons concursos do meu estado, Cefaz Rio Grande do Sul, CAGE e TCE Rio Grande do Sul, haviam acontecido há pouco tempo e que por isso nossa vida provavelmente seria fora do Rio Grande do Sul. Lembro até hoje dos detalhes da nossa conversa na lotação, enquanto voltávamos para casa, e sei o quanto a minha esposa estava temerosa em sair de Porto Alegre, algo que ela nunca havia pensado para a vida dela. Apesar disso, o amor e a vontade de termos uma vida melhor venceu e ela aceitou encarar esse desafio comigo. O próximo passo foi entender melhor o cenário dos concursos, para qual área me dedicar, o que cada cargo realizava, como me planejar, juntar dinheiro, conseguir liberação no trabalho, pois era inviável estudar ao mesmo tempo com a minha carga de trabalho. Assisti alguns vídeos, li matérias e notícias sobre concursos, sobre como me preparar e entrei em contato com meu ex-colega que havia sido aprovado na Cefaz. Da conversa com ele, que era alguém normal e dedicado como eu, levei 2 coisas. Primeiro, um bom planejamento com acompanhamento de um coach ou mentor permitiria que eu acelerasse a minha aprovação e evitaria o cometimento dos erros que a maioria dos concurseiros comete. Segundo, não deveria economizar com materiais e recursos, pois esse investimento seria pago muito rapidamente, quem sabe com o meu primeiro salário. Como a batalha e a concorrência são ferrenhas, eu deveria sempre buscar o melhor
e ser o mais eficaz possível. A escolha da área de controle foi devido às pesquisas que realizei sobre o trabalho de um auditor de controle e a relevância para a boa gestão dos recursos públicos. Eu ficava indignado com os desvios de recursos, com a corrupção, enfim. A vontade de ajudar a melhorar o nosso país foi algo que pesou muito na minha decisão. Além disso, havia boatos de que o Tribunal de Contas de Santa Catarina abriria concurso no médio prazo, e decidi que esse seria meu primeiro desafio. Mas gosto de ressaltar que a jornada do concurseiro é engraçada, pois esse foi o primeiro concurso para o qual estudei, e quando ele realmente ocorreu, eu nem cheguei a fazer a prova, pois a vida já havia me levado por outro caminho. Encerrando a história da preparação para o início efetivo dos meus estudos, eu economizei o máximo possível, solicitei uma licença interesse não remunerada do meu trabalho, vendi alguns bens e apostei tudo nessa jornada. A licença começou em 1º de abril de 2020, e não é mentira. Eu contratei um mentor, adquiri um material de qualidade, assinei o melhor site de questões e o desafio começou. Abrindo um parênteses. No mês anterior ao início da licença, eu havia me casado no civil, para manter o plano de saúde que a minha noiva tinha. Sem festa, porque nós ficaríamos sem a minha renda por no mínimo 2 anos, e a nossa lua de mel foi interrompida por causa da Covid. Nada disso diminuiu a minha dedicação, ao contrário, tirei força desses percalços para me esforçar ainda mais. Foi 1 ano e meio apenas estudando, todos os dias, de segunda a segunda, recebendo visitas da minha família apenas uma vez por mês, pois eles entendiam o que estava em jogo e que seria uma abdicação temporária para que nosso futuro fosse melhor. Nesse meio tempo, eu parei de estudar para o Tribunal de Contas de Santa Catarina, comecei a estudar para o TCU, migrei para a área fiscal, retornei para a área de controle e realizei a minha primeira prova com 10 meses de estudos. Desses 10, 7 foram estudando apenas para controle e os outros 3 para a área fiscal. Nesse primeiro concurso, que era do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, eu tive a grata alegria de ser aprovada no cadastro reserva, na 25ª colocação, sendo nomeado em setembro de 2021. Mas no que eu realmente gostaria de ter passado e que teve a prova no mesmo mês, o Tribunal de Contas do DF, eu fui reprovado. Em todo caso, vejam que com 10 meses, sendo 7 para a área de controle, foi possível me tornar auditor e mudar de vida completamente. Parece fácil, né? Mas é justamente o contrário. Para isso eu renunciei ao meu trabalho, à minha renda, ao meu tempo com a família e estudei mais de 9 horas diárias durante todo esse período. Mesmo assim, eu faria tudo de novo, pois o resultado é maravilhoso e ainda melhor do que eu esperava. Como eu disse, a aprovação havia acontecido no cadastro reserva. Ou seja, apesar da alta chance de ser nomeado, não poderia encerrar os meus estudos. Por isso eu continuei estudando com o mesmo afinco e logo em seguida abri o edital da Cefaz Ceará. Concurso da área fiscal? Mais ou menos, pois diversas secretarias de fazenda possuem um cargo voltado para a área de controle, e esse era o caso no Ceará. Portanto, apenas 30% a 40% do novo edital era novidade, o restante eu já havia estudado. Então eu voltei as minhas energias para esse certame e fui aprovado dentro das vagas, na 3ª colocação. Quem diria que um sulista lá que estudava o Tribunal de Contas de Santa Catarina seria levado pelo destino a uma secretaria de fazenda lá no Nordeste? A vida às vezes é engraçada. Poderia ter parado com os estudos? Sim, pois tanto o Tribunal de Contas do Rio quanto a Cefaz Ceará me permitiriam uma vida de conforto, estabilidade e alegrias. Mas durante a jornada, a vontade de realizar um serviço público de qualidade e fazer a minha parte para melhorar a sociedade ainda estava na minha cabeça. Por isso, continuei estudando para o concurso do Tribunal de Contas da União, órgão que eu mal conhecia quando eu comecei a estudar e que me parecia inalcançável. Um mero agente administrativo virando um auditor federal de controle externo parecia apenas um sonho distante, mas eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para tornar esse sonho realidade. Portanto, foram mais 7 meses conciliando trabalho, 2 mudanças de cidade e alguns problemas de saúde, mas no final tudo valeu a pena.
Em maio de 2022, eu consegui ser aprovado na 12ª colocação dentro das vagas como Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, cargo que exerço atualmente. De lá para cá, eu comecei a fazer parte da Escola de Auditores como professor e mentor para concursos públicos, o que me permitiu trazer a minha experiência para a escola e aperfeiçoar o método de estudos do concurseiro avançado e contribuir para que muitas aprovações se tornassem realidade. Esse método funciona e acelera a aprovação de qualquer pessoa que decidiu de verdade mudar de vida, sendo aprovado em um excelente concurso e que esteja realmente comprometido com isso, pois não é uma fórmula mágica. Nós vamos trabalhar duro aqui, a partir de hoje. Você não tem tempo para cometer erros, para gastar tempo fazendo resumos ruins, revisões erradas, priorizando os assuntos errados. Para ficar com uma das vagas, você precisa acertar de primeira na sua preparação. E algo muito importante, você precisa ter disciplina, organização e um método para criar uma rotina de estudos até a data da prova. Você sabia que a maioria dos candidatos não são eliminados pelos conteúdos? Eles são eliminados porque eles não conseguem se organizar, planejar e ter disciplina para estudar até passar. E tudo que vamos falar aqui ao longo desses 4 dias vai ser imprescindível para que você não caia nessa estatística daqueles que começam, mas não têm disciplina para estudar até passar. No encontro de hoje eu vou apresentar tudo o que você precisa saber sobre as grandes oportunidades que são os concursos para auditor de controle no Rio de Janeiro. Aproveito para dizer que isso que eu vou apresentar para você a partir de agora está no material de apoio da aula. Temos um PDF que contém todo esse conteúdo. E como você acessa esse material, nós já enviamos o material para todos os alunos que estão no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não está, clique aqui abaixo e entre no grupo. É lá que nós compartilhamos os materiais de apoio e enviamos todos os avisos importantes sobre o curso. Primeiro vamos falar da situação dos concursos. TCM, Rio de Janeiro. A comissão foi formada em 2020, mas teve os trabalhos suspensos após a pandemia da Covid-19. Nesse meio tempo, a comissão divulgou algumas notas técnicas, inclusive uma que identificava o Sebrasp como uma possível banca. O novo edital para auditor do TCM Rio está previsto no PPA de 2022 a 2025. Além disso, está aprovado na LDO de 2023. Assim, como o fim da pandemia foi oficialmente decretado e as movimentações na LDO demonstram interesse na retomada do concurso, espera-se que a contratação da banca seja efetivada muito provavelmente no primeiro semestre, sendo que o edital deverá prever o quantitativo de cargos para auditor acima de 30, bem como a formação de um cadastro de reserva. CGE Rio. É o concurso mais quente dos previstos para a área de controle no Rio de Janeiro em 2023. A comissão foi formada em 2021 e vem imprimindo um ritmo intenso dos trabalhos. Há pouco tempo, em janeiro de 2023, divulgou o termo de referência do concurso, com as disciplinas exigidas, a previsão de prova discursiva e a oferta de 10 vagas para auditor do Estado e uma formação de um cadastro de reserva de 100 vagas. Esse é o último passo para a contratação da banca, que deve ocorrer ainda no primeiro trimestre. Portanto, há real possibilidade de termos a prova ainda no primeiro semestre de 2023. CGM Niterói, outro concurso quente. A comissão foi formada em 2022 e vem trabalhando na elaboração do edital e na contratação da banca. Em janeiro de 2023, houve confirmação por parte da comissão do concurso que o edital deve ser lançado no primeiro semestre de 2023. Assim, espera-se que sejam providas 15 vagas de auditor de controle interno, bem como a formação de cadastro de reserva. Tribunal de Contas do Rio. Apesar da falta de pronunciamento oficial do órgão, há um grupo de trabalho formado para reestruturar a carreira, que já é ótima, a fim de viabilizar o lançamento de um novo edital com o objetivo de suprir a defasagem de quase 60% do quadro de auditores. Assim, espera-se que o edital seja lançado logo após essa reestruturação, que deve ocorrer ainda nesse ano, pois a falta de servidores se agrava a cada mês, devido às aposentadorias
e a saída expressiva para outros concursos dos auditores nomeados em 2021. Ou seja, em 2023 devemos ter uma alteração de carreira com grandes melhoras e, posteriormente, um edital com mais de 100 vagas, pois o déficit do órgão já supera 500 vagas. Um resumo sobre as possíveis datas são: para o primeiro semestre, CGE Rio e CGM Niterói, e para o segundo semestre, TCM Rio e TCE Rio. Ou seja, prepare-se desde agora para os concursos de controle interno, que são tradicionalmente mais tranquilos de encarar, e posteriormente acelere para aprovação em um concurso como auditor de controle externo. Ainda que as bancas desses concursos possam ser diferentes, muito provavelmente serão a FGV e o SEBRASP. Além disso, as disciplinas em comum devem beirar a casa dos 80%, ou seja, estudando para um concurso, você está estudando para os demais. Assim, as prováveis matérias que você deve encontrar nesses editais são português, administração pública, AFO, contabilidade geral, contabilidade pública, controle externo e interno, direito constitucional, auditoria, direito administrativo e TI. São justamente essas as matérias que eu recomendo que você estude para esses certames. Há também expectativa de que tenhamos 2 etapas nos concursos. Uma primeira etapa com as provas objetivas e uma segunda etapa cobrando provas discursivas. Quem sabe haverá uma terceira fase, a prova de títulos, mas que tradicionalmente possui pouco impacto na classificação final. E quando falamos em provas discursivas na área de controle, especificamente as controladorias, o mais esperado é que sejam textos dissertativos argumentativos ou questões diretas, abordando as matérias de controle, auditoria, contabilidade pública e AFO, o que aumenta ainda mais a importância dessas 4 matérias. Serão editais extensos, o que exige muito planejamento e organização para conseguir fazer um estudo estratégico e que realmente lhe coloque em condições de disputar uma dessas vagas. Mas esse é o objetivo das nossas aulas e vamos falar sobre tudo isso nos próximos encontros. Conteúdo e estratégia de preparação para dar conta destes editais é assunto da nossa preparação intensiva. Quanto à formação exigida, qualquer formação em nível superior, inclusive tecnólogo. Claro que alguns desses concursos podem trazer cargos com formação específica, mas normalmente também trazem oferta para qualquer formação. Vamos falar da remuneração. Conforme vocês conferem na tabela do material da aula, a remuneração inicial desses órgãos supera os R$10.000 e eventualmente chega no teto estadual. Ou seja, com alguns meses de estudo, assim como eu, você pode se tornar um auditor de controle e receber uma remuneração digna e superior à que a maior parte das pessoas recebem. Bom, agora que você já conhece as grandes oportunidades que tem pela frente e sabe que está ao seu alcance tornar a oportunidade uma realidade, vamos falar do que você precisa fazer na prática a partir de hoje até o dia da prova para chegar muito bem preparado e se tornar um auditor de controle no Rio de Janeiro. Ao final dessas 4 aulas, você vai receber um cronograma completo e gratuito para sua preparação para esses concursos. Mas antes de chegarmos lá, você precisa de algumas ferramentas comportamentais e é sobre isso que vamos falar na aula 2. Antes disso, acesse o material da aula de hoje, leia tudo com muita atenção e eu espero você com sangue nos olhos na aula 2. Lembrando que além das 4 aulas, nós teremos 4 lives muito importantes, onde vamos analisar a fundo as matérias mais importantes do concurso, conhecer um pouco mais sobre as carreiras, portanto, fique ligado e participe das lives. Os links das lives são enviados nos grupos de WhatsApp. Clique no link abaixo e entre no nosso grupo. E mais uma coisa muito importante, não fique com dúvidas. Eu quero ouvir você e esclarecer todas as suas dúvidas
que você tenha. Desde algum questionamento simples, também gostaria de ouvir o que você achou da nossa preparação. Portanto, clique abaixo e deixe seu comentário que eu vou fazer o possível para responder cada um deles. Além disso, siga lá no Instagram, @NathanOrtiz e @Escola de Auditores. Na nossa próxima aula, que você não pode perder, eu vou ensinar como se organizar e como fazer um planejamento de estudos para os cursos de controle do Rio de Janeiro. É tudo o que você precisa saber para conseguir colocar em prática o planejamento que eu vou entregar para você no final das aulas. Até o próximo vídeo e até a aprovação.